Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Provérbios. Se você pode, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Título da mensagem desta noite é a necessidade de sabedoria no lar. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nosso Deus, nós temos Tua eterna e poderosa palavra aberta diante de nossos olhos. A instrução dela pode nos fazer sábios para a vida eterna. É ela que adentra o nosso coração, discernindo os pensamentos e propósitos que temos. E é ela que é usada pelo Teu Espírito, a fim de nos instruir. Instrui-nos nesta noite, segundo a Tua boa vontade. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Antes de olhar para o verso 7, pensemos um pouco naquilo que o livro de Provérbios representa. Eu creio que há duas questões no livro de Provérbios que são aquelas que ficam em nossa mente quando nós lemos e meditamos nele. Eu creio que não há como ler Provérbios e não chegar a uma conclusão. A nossa vida é curta, muito curta. Literalmente, ela é como uma folha que o vento levanta e logo cai. Ela é como uma pequena folhagem que gera flores, depois seca e é queimada. A leitura de Provérbios nos leva a essa convicção. A passagem que temos por este mundo é extremamente curta. Às vezes, nos enganamos quanto à sua duração. Às vezes, nos iludimos quanto à sua duração, mas a própria palavra de Deus diz que os anos de um homem são 70 anos, e aquilo que se passa disso se torna em canseira e enfado. Nós queremos viver muito, mas não refletimos sobre o que se torna o final da nossa vida. Além de curta, a nossa existência eterna, que não é curta e não será curta, por isso é eterna, ela é grandemente influenciada pela maneira que nós vivemos aqui. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 2, sobre as características de alguém que realmente crê em Jesus Cristo, foi perdoado por Ele, e que tais características demonstram que ele é um cidadão do céu, enquanto aqueles que vivem longe de Cristo, as características da sua vida também demonstram qual será a sua eternidade, se não houver um verdadeiro arrependimento. Por isso é imperativo que nós tenhamos uma questão muito clara em nossa mente. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a desperdiçar com decisões tolas e decisões imprudentes, principalmente em relação à nossa família. Nós não temos o direito de desperdiçar os poucos anos que temos com nossos filhos no lar, com decisões as quais depois nos arrependeremos de tê-las tomado. É muito pouco tempo para estarmos errados. E muito grande a consequência de estarmos errados em relação à nossa vida e à vida da nossa família. Em Provérbios 11, 29, o sábio vai nos mostrar o valor da sabedoria dentro do relacionamento familiar. Ele vai dizer assim: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração.
O que perturba o quê? O seu lar, a sua casa. Se você é um perturbador do seu lar e não um edificador do seu lar, você vai ter consequências. Claramente, se você vive a perturbar o seu lar e vive realmente a consternar o seu lar, a trazer confusão e dificuldades à sua própria casa, você vai literalmente herdar o vento, algo que você não consegue segurar nas suas mãos. Irá tudo escapar entre os dedos, você não consegue segurá-los, não há resultado de tudo isso. Por isso, é preciso que nós tenhamos consciência que diante da vida curta que possuímos, nós não podemos edificar a nossa casa através de um processo de tentativa e erro. Tentativa e erro. Fiz, não dei certo, vou fazer de outra forma, não deu certo, vou fazer de outra forma, não deu certo, vou fazer de outra forma. Não dá para fazer assim. Não dá para ser assim. Não dá para vivermos dessa forma. O curto espaço que temos como família, o tempo que criamos os nossos filhos e o pouco tempo que temos neste mundo, realmente nos obrigam a observarmos e lançarmos mão da sabedoria de Deus em nosso lar. É isso que Provérbios oferece. É isso que Provérbios te dá. Ao invés realmente de um arrependimento, de dizer, olha, realmente eu fiz tudo errado e agora não tem mais como consertar, Provérbios te aponta o caminho. Ele te chama e te diz, olha, anda neste rumo, anda neste caminho, viva desta forma, seja uma mulher neste parâmetro, seja um homem neste parâmetro, seja pais de acordo com esses princípios, filhos, ouçam Provérbios, sejam filhos de acordo com esse princípio. Porque os erros não perdoam. Você não sabe se vai ter tempo para consertar as coisas. Há coisas que nós não podemos errar. E entre elas, e talvez principal delas, seja a nossa família. Por isso, Provérbios é tão importante para nós. E por isso, Provérbios é a nossa leitura de cabeceira. A nossa leitura constante. Você observou que Provérbios tem 31 capítulos, né? A maioria dos meses tem 31 dias. Um provérbio, um capítulo para cada dia. Para alimentar e para realmente sustentar a sabedoria que você considera e que você precisa. Nós vamos tratar de um dos pontos que Provérbios trata e nós vamos procurar beber dessa sabedoria para que nós realmente não erremos nas questões que envolvem a nossa família. E um dos pontos que Provérbios claramente nos chama e nos convida a considerar é sobre o sustento do nosso lar. E na questão do sustento do lar, dentro de tudo isso que nós dissemos, nós simplesmente não temos o direito de errar. Porque se nós não dermos aquilo que o nosso lar realmente precisa, nós vamos colher muitas e muitas dificuldades. E qual é a primeira grande questão que Provérbios chama a atenção a respeito do provérbio, a respeito do sustento no lar? É sobre o fato daquilo que nós realmente consideramos que o nosso lar precisa. Se você fizesse uma enquete nas pessoas deste mundo ou com elas, você perceberia o que elas dizem ser essencial quanto aos proventos de um lar, quanto àquilo que uma família necessita de forma prioritária. Muitos diriam alimentos e roupas. Outros diriam um lugar, um abrigo, uma casa. Outros pensariam talvez em algo um pouco mais requintado, como coisas mais requintadas para as crianças, talvez coisas que os pais nunca tiveram e que agora desejam que os seus filhos tenham, ou talvez uma boa porção de nós diria que uma boa educação a fim de que eles se tornem alguém na vida. É esse o pensamento da maioria das pessoas. Você tem que dar aos seus filhos
realmente um provimento, sustento, uma casa, e nada dessas coisas está errada em si. Nenhuma dessas coisas é pecaminosa em si. Mas aquilo que o livro de Provérbios nos chama a atenção é que realmente não são as coisas materiais a primeira questão que um lar precisa. Não são as coisas materiais aquilo que garantirão que realmente um lar será edificado com sabedoria nesse mundo. Você pode dar a melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, a melhor vizinhança, a melhor educação e estar errado em tudo isso. Você pode dar do bom e do melhor e não realmente colher resultado nenhum. Então, o que Provérbios nos chama, em primeiro lugar, a colocar no nosso lar e que não falte no nosso lar. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há o quê? Inquietação. Ele aqui contrasta as palavras pouco e grande. Ele está falando do lar, de uma família, e ele está dizendo, é melhor, é mais proveitoso, é mais sábio que você tenha um pouco daquilo que é ali necessário para a vida, e este pouco, quase aquilo que é obrigatório para manter a vida, com o temor do Senhor, do que uma grande despensa, uma grande casa, uma grande abundância de tesouros de toda forma, e com eles toda forma de inquietação. O provérbio está dizendo o que nós precisamos antes de qualquer outra coisa. E ele está nos dizendo que mais importante do que obter riquezas é providenciar à sua família, através do seu exemplo, um profundo respeito por Deus. Você pode dar-lhes tudo o que talvez na sua infância você não teve. Mas se você não ensinar sua família e seus filhos aquilo que Provérbios 1:7 diz, tudo isso realmente é inútil. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabe o que é princípio? O ponto de partida. Se o seu filho, antes de qualquer coisa, se o seu lar, antes de qualquer coisa, se o seu casamento, antes de qualquer coisa, não é uma expressão do temor do Senhor, você está no caminho errado. Você vai colher vento. Se o princípio de tudo isso não é aprender a ter respeito por Deus, considerar Deus, pensar sobre Deus e ter comunhão com Deus. Notem os resultados disso. Provérbios 10:27 diz que o temor do Senhor o quê? Aumenta os dias. Você quer que seus filhos tenham uma vida longa? Não é o plano de saúde que vai aumentar os dias deles. Não é a melhor escola da cidade que vai aumentar os dias deles. Não é tudo que você tem colocado ou tirado da vida deles que vai aumentar os dias deles. A Bíblia é muito clara. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor é que dá vida longa. O temor do Senhor é que dá uma vida proveitosa. Não todas essas coisas. Se o seu filho não teme a Deus, a vida dele não será proveitosa. Se o seu filho não aprendeu a respeitar o Senhor, a respeitar Deus, não há por que esperar que ele tenha muitos dias neste mundo e nem há por que ele ter muitos dias nesse mundo. Para quê? Para desrespeitar Deus? O temor do Senhor aumenta os nossos dias, porque nos dá sabedoria de como vivê-lo. Notem aquilo que Provérbios 16:6 diz. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. O que leva uma família, um pai, a mãe, os cônjuges, os filhos, realmente a temerem ao Senhor é o conhecimento de quem Deus é. E quando nós conhecemos quem Deus é, nós tememos o pecado.
Qual a razão que nós tememos o pecado quando conhecemos ao Senhor? Porque nós reconhecemos a quem havemos de prestar contas. Eu peço que você, pai, mãe, faça um exercício simples na sua mente. O comportamento dos seus filhos é porque eles temem a Deus ou porque eles temem a você? Porque se o comportamento dos seus filhos é porque eles temem a você, eu temo aquilo que eles vão fazer longe de você, longe dos teus olhos. Mas se o comportamento dos seus filhos é porque eles têm profundo respeito pelo Senhor, não importa se eles estão perto de você ou estão longe de você, eles vão sempre se desviar do pecado. Você precisa incutir no coração dos seus filhos um profundo respeito por Deus. Agora olhe para Provérbios 22:4, quando ele diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Agora ele nos diz aqui que há um galardão, há um prêmio por buscarmos a sabedoria do Senhor. O galardão de um homem humilde, que teme, que respeita o Senhor nosso Deus é riquezas, honra e vida. Não é isso que você deseja? Não é isso que você quer para a sua família? Pois aqui Deus está dizendo o caminho que leva a isto. O galardão da humildade, o caminho de ser humilde, dependente de Deus, o caminho de ser um profundo respeitador do nome do Senhor. O galardão, o prêmio disso, são riquezas, honra e vida. Além disso, Provérbios 15:17 diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Aqui ele nos ensina algo. O temor do Senhor é a mais importante provisão que alguém possa dar à sua família. Mas nós também precisamos, nesse temor, ensiná-los o amor. É um temor, um respeito a Deus e um amor por Deus que é também transmitido à família, aos seus pais, a seus irmãos e àqueles que estão ao redor. Por isso o sábio vai dizer, melhor é a comida de hortaliça. Sabe o que é comida de hortaliça? A mais simples. Talvez aquela que você colhe no quintal de casa. Não aquela comprada no supermercado mais caro. Talvez seja daquilo que você plantou no quintal de casa, algo simples. A maioria de nós aqui, ou um bom tanto de nós, gosta muito de plantar couve em casa, não gosta? Se faz chá de couve, salada com couve, couve cozida. Eu só não vi até hoje couve na sobremesa, mas deve ter também. Simples. Nasce em qualquer lugar, basta adubar, basta aguar, mas ele está dizendo, melhor é esse tipo de comida, realmente recheada de amor, do que você comer a comida mais esplêndida deste mundo, cercada de ódio. Ele está falando sobre a simplicidade do lar, num ambiente onde o amor reina. E reinar o amor é mais importante do que providenciar a abundância material. Eu vou lhe propor um caso para que você pense. Crianças que têm problemas, adultos que têm problemas, são, na maioria das vezes, oriundos de um lar que falta riqueza ou de um lar que falta amor. Adultos problemáticos com problemas psicológicos e problemas de relacionamento são, na sua maioria, frutos de lares onde falta riqueza, onde falta amor. Você já percebeu que alguns dos crimes mais hediondos cometidos na nossa sociedade são cometidos por pessoas de grande instrução acadêmica e de abundante suprimento material? Observe a maioria dos casos aonde há o homicídio dos filhos contra os pais.
E você vai observar que isso não ocorre em sua maioria, não é que não ocorra, mas em sua maioria, não ocorre em lares de pessoas pobres e sem recursos, mas em lares de pessoas com muito recurso e muita instrução. A Bíblia está dizendo aqui, melhor é a simplicidade no lar, com amor, do que você dar tudo ao seu filho e com isso semear o ódio. Nós literalmente precisamos de uma convivência familiar pacífica. E por isso, Provérbios 17:1 diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Se você já passou por isso, eu creio que você vai lembrar da sua infância. Você já está aí perto de meio século de vida, ou já passou disso. Você vai lembrar dos seus pais e talvez daqueles anos onde seus pais não tinham grande coisa para lhe dar. Naqueles anos onde um iogurte ou um chocolate ou um pedaço de bolo era uma coisa raríssima de aparecer em casa. Que um outro alimento desses mais gostosos era algo realmente difícil de se ter. Você observa que onde há paz e tranquilidade em uma família, a abundância material tem pouco efeito. Aonde há uma família em paz e tranquilidade, a abundância material realmente não terá a proeminência em tudo isso. Então, qual o proveito de riquezas, se na maioria das vezes elas servem para que nós briguemos por elas ou por aquilo que elas oferecem? Agora, um pai ou mãe que andam em sabedoria e que ensinam sabedoria, eles entendem que as provisões espirituais são mais importantes do que as provisões materiais. Você compreende isso? Você compreende que realmente o importante não é aquilo que você pode dar ao seu filho numa questão material, numa questão realmente daquilo que o mundo pode lhe oferecer, mas a coisa mais importante que você pode conceder à sua família é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus te ensina que todas as coisas precisam começar pelo temor do Senhor. Se você ensinar o seu lar a temer a Deus, você vai resolver a maioria dos seus problemas. Se você ensinar o seu lar a temer a Deus, isso realmente vai ter um reflexo profundo em sua casa. Por isso, amado irmão, antes de se preocupar com a melhor roupa, a melhor escola, o melhor alimento, ou o melhor de tudo, dê verdadeiramente à sua família o que é melhor, a sabedoria de Deus. Antes de se preocupar em ter realmente o último celular ou qualquer outro último lançamento deste mundo, dê o primeiro lançamento de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Comece por isto, siga por isto, é isto que vai conduzi-lo. Mas agora, nós não podemos esquecer que nem só de sabedoria vive o lar. Há necessidade também de suprimento material. E o que Provérbios tem a nos ensinar quanto a assegurar uma provisão material adequada para a família? Ou seja, ele não apenas nos diz que devemos ser sábios e temer ao Senhor, mas ele também nos ensina sobre o sustento do nosso lar. Olhe para Provérbios, capítulo 20, verso 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Ele começa por um princípio: seja justo. Seja justo no sustento do seu lar. O justo anda na sua sinceridade, não no engano, não na mentira, não no ludíbrio. Ele é justo em todo o seu trabalho. E a Bíblia promete que quando você é justo em tudo isso, é feliz, é bem-aventurado os seus filhos que vêm depois de você. Significa que o seu patrimônio, que aquilo que você possui, não foi conquistado com ludíbrio, mas com coisas justas. A primeira questão no sustento do nosso lar é que o sustento do nosso lar precisa ser adquirido por aquilo que é justo.
sempre, por aquilo que é honesto, para que os nossos filhos sejam abençoados por isso. E o que significa essa justiça? Primeiro, ele volta às questões espirituais e ele vai nos mostrar que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. Você conhece bem Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de fazer um negócio, leia esse versículo. Antes de comprar uma casa ou comprar um carro ou fazer qualquer tipo de negócio, leia esse versículo. Você está buscando o seu lucro a qualquer preço ou o testemunho da justiça de Deus? Seja justo em todo o seu procedimento. E assim, então, quando ele diz que ele vai nos suprir todas essas demais coisas, ele está nos dizendo que Deus vai realmente trabalhar por nós e suprir nossas necessidades. Literalmente, filhos de pais justos são verdadeiramente abençoados. Mas os pais que falham em colocar Deus em primeiro lugar passam pela vida sem a ajuda da providência de Deus, e os seus filhos colhem os danos. Eu vou exemplificar isso dizendo o seguinte: quem é que sustenta o seu lar? Talvez você responda: meu marido, a minha mãe, a esposa. Quem sustenta o nosso lar é Deus. Porque se Ele não nos der saúde e trabalho, e na última quarta-feira, durante o tempo de oração, nós agradecemos pelo emprego de cada irmão dessa igreja. Deus tem sido bondoso conosco. Ele tem nos ensinado que é Ele que providencia as nossas necessidades. Então, você está suprindo as necessidades materiais de seu lar, e você está deixando que sua família saiba que é Deus que está fazendo isso. Por isso, Provérbios capítulo 24, versos 3 e 4 vão dizer o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Nota então o que você busca primeiro. Ele vai dizer que você deve adquirir sabedoria e conhecimento, não riquezas. Você notou o que o verso está ensinando? Com a sabedoria a casa se edifica, com o entendimento ela se estabelece. E o encher as câmaras daquilo que nós precisamos é consequência disso. De buscarmos sabedoria e entendimento do nosso Deus. Isso envolve um cuidado no estudo da palavra de Deus e no ensino da palavra de Deus, buscando a vontade de Deus dentro do nosso lar. O suprimento do lar não é fruto do acaso, mas da bondade do nosso Deus. E isso nos leva realmente a viver uma vida como um verdadeiro discípulo de Cristo, buscando a sabedoria dele. E olha o que Colossenses capítulo 2 vai nos dizer: para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer fazer o seu filho sábio? Apresente o Senhor Jesus Cristo para ele. Na faculdade, os nossos filhos são colocados diante de bases teóricas, escritos por grandes sábios da humanidade. Quando nós vamos estudar a vida desses sábios, nós vemos que a grande maioria deles morreu na miséria. A grande maioria deles destruiu sua própria família, ou nem constituiu família. E as bases teóricas apresentadas como infalíveis e o melhor caminho de conhecimento para a humanidade são nos oferecidas por homens fracassados. Jesus não é assim. Jesus Cristo não é assim.
Quando nós oferecemos a sabedoria de Cristo ao nosso lar e aos nossos filhos, nós estamos oferecendo a sabedoria não mundana, mas celestial, que enche o nosso coração, que não nos esvazia. Há pouco tempo, tive que ler um texto, um livro sobre um homem desses, e me surpreendeu. E olha quantas pessoas seguem esse pensador do último século. E não me surpreendeu, ou me surpreendeu, não sei o que foi mais, descobrir que ele morreu em absoluta miséria. Quer dizer que ele está propondo a minha felicidade, ele está propondo a minha realização, quando nada disso foi real na vida dele. Jesus não é assim. Jesus é o vencedor, o grande sábio, aquele que personifica a sabedoria, muito diferente das pessoas deste mundo. Então nós podemos concluir. Uma vez que a nossa felicidade, ou a falta dela em alguns casos, é afetada pela nossa família, nós devemos aproveitar da sabedoria que nos é oferecida no livro de Provérbios, para termos uma família de acordo com essa sabedoria. Você precisa de Provérbios. Você precisa ler Provérbios. Você precisa aplicar Provérbios no seu lar. Eu sei que nenhum de nós, em sã consciência, tomaria uma decisão errada para prejudicar a si mesmo, ou até mesmo a sua família. Mas muitas vezes nós acabamos por descobrir que a decisão que tomamos foi errada. Por quê? Pelo processo que nós usamos para decidir. Pense assim, observando as suas últimas decisões quanto à sua família. Essas decisões foram tomadas tendo por fundamento os valores apresentados no livro de Provérbios. Pense nas últimas decisões quanto ao seu casamento. Nas últimas decisões quanto à criação dos seus filhos. Nas últimas decisões quanto às questões do seu lar. Em qual capítulo ou versículo de Provérbios você se baseou? Ou você foi pela sua mente mesmo? Se você conhece a Jesus Cristo, se você serve a Jesus Cristo, você quer ser sábio como Ele. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo e a sua vida pertence a Ele, da sua família, se a sua família foi apresentada diante do Senhor, você precisa dar ouvidos à sabedoria do Senhor. Não despreze. Os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento, a sabedoria e a instrução, mas o temor do Senhor é o que dá princípio a tudo isso. Como que Deus é reverenciado na sua casa? Como que está a relação família e Deus? Deus é lembrado no seu lar? Ou Deus só é lembrado na hora de pegar a Bíblia para ir para a igreja? Seus filhos lembram de Deus? Seus filhos tomam as suas decisões lembrando de Deus? Seus filhos vivem a vida comum do lar e respeitam aos seus pais, lembrando de Deus? Ou o que reina é a confusão? Há uma boa notícia. Se é a confusão que tem reinado, ela pode ser expulsa do lar através da aplicação de Provérbios. Os seus problemas, sim, têm solução. As questões no seu casamento e no seu lar têm solução na palavra de Deus. Basta que você seja humilde e disposto a aprendê-la. Que sejamos humildes, irmãos. Que a palavra de Deus conduza o nosso lar e não a nossa sabedoria. Pense nisso profundamente e que Deus lhe abençoe. Vamos fechar os nossos olhos.